Nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Floriano Martins de Sá Neto, ilustre presidente da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, por 15 minutos, para tratar do tema proposto. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem, que estão aqui presentes. Cumprimentar o nosso deputado Jerônimo Gorgen. É isso? Quase. Na próxima eu acerto. Se atualizar a tabela, melhor. Saudar a presença do deputado Rui Falcão, do deputado Enio Verri, do deputado Alexis, também já conversamos em outra oportunidade aqui nessa comissão. Agradecer o convite de falar sobre esse tema, que com certeza, se colocar no Twitter, se colocar no Google, dar um Google, reajuste a tabela do imposto de renda. Eu acho que 11 entre 10 brasileiros vão apoiar a proposta, e não seria diferente, a ANFIP não viria aqui não defender a atualização da tabela do imposto de renda. Só que nós vamos mais além. A nossa apresentação, ela vai chegar na tabela, tá? No finalzinho dela, eu apresento não um reajuste da tabela, mas uma nova tabela do imposto de renda da pessoa física. Essa apresentação, ela faz parte de um ciclo que começou há 2 anos na ANFIP. A ANFIP, há 2 anos atrás, ela reuniu um grupo de mais de 40 pessoas, não são só auditores fiscais, são professores, são técnicos, que deram um esforço muito grande de produção intelectual, de uma verdadeira reforma estrutural do sistema tributário nacional, onde esses especialistas deram a sua contribuição numa publicação, que é uma publicação já esgotada, infelizmente ela em meio físico ela é um pouco pesada, ela pesa mais de 2 quilos, são 804 páginas, mas ela está disponível para download, e é uma publicação única. Nós fizemos um diagnóstico do sistema tributário nacional sobre todos os impostos, e o imposto de renda, obviamente, é algo nobre, assim como nos sistemas tributários dos países desenvolvidos. Esse imposto é um imposto estruturante do sistema tributário. E no Brasil nós temos uma situação que eu vou passar a apresentação, e no final eu chego na questão da tabela em si. Bom, a iniciativa, quem está nos apoiando são essas entidades. Pode passar. Aqui é o histórico que eu acabei de dizer, começou em maio, aliás, vai fazer 2 anos agora, dia 31 de maio, a primeira reunião. O marco temporal é importante, o lançamento desse livro foi em junho de 2018, ele foi lançado num Fórum Internacional Tributário em São Paulo, primeiro evento no Brasil, que trouxe à baila o sistema tributário de países da OCDE e dos BRICS. Estavam lá, os 4 BRICS, pelo menos os 4 estavam lá, e nós pudemos, então, comparar e verificar o quanto nós estamos atrasados. Nosso sistema tributário realmente precisa mudar muito. Então, a publicação é essa aqui, eu já distribuí algumas, mas aí aos deputados que estiverem aqui, essa aqui tem ainda, em papel, tem à vontade. Aqui eu tenho a proposta da ANFIP de uma reforma estrutural do sistema tributário, coisa que agora nós esperamos, né, nas discussões, em especial nessa comissão, chegamos, quem sabe, à apresentação de projetos de lei que possam trazer à realidade essa proposta que a ANFIP vem trabalhando ao longo desses 2 anos. Está aqui o livro, é esse livro, ele está esgotado, mas está pela internet disponível para download. Bom, em primeiro lugar, fazer um pequeno parênteses, né, assim, sobre essa questão do debate tributário. O que a gente entende que diferencia essa forma que a ANFIP e a FENAFISCO, é um projeto conjunto das 2 entidades, a FENAFISCO, que representa o fisco estadual, entenderam de diferente em relação à questão que também é outra unanimidade. Todo mundo tem... o sistema tributário brasileiro é complexo para simplificar. É óbvio. E nós concordamos que a premissa da simplificação ela é necessária, porém, só ela não resolve.
Então, a grande diferença da nossa entrada em relação a essa discussão é que nós não partimos para uma reforma pequena, uma reforma menor, que venha apenas no sentido de simplificação do modelo tributário, seja pela unificação de tributos, de impostos e contribuições, seja por algo que todo mundo aqui concorda. Nós temos uma regulação excessiva, leis, decretos, portarias, legislações nos 27 estados. Isso acho que todo mundo tem a necessária compreensão que não é possível mais conviver com esse estado de coisas. Mas, na nossa proposta, a gente tem a simplificação, a gente trata a desigualdade, que é algo que também nós não podemos perder essa oportunidade. Os organismos como o FMI, CEPAL e a Oxfam já apontam que a desigualdade faz mal para a economia. Então, a proposta que a Anfip faz da reforma tributária é estruturante. Essa é para valer, essa tem que pôr de cima a baixo, e um dos objetivos é esse, é combater a regressividade do nosso sistema tributário e promover, combater a desigualdade através do sistema tributário. Então, nós vamos ampliar a progressividade através da tributação, vamos preservar o Estado social, e ela é ampla e contempla a totalidade das... Não dá mais para fazer puxadinho de reforma e chamar de reforma tributária. Bom, o documento síntese, o documento é esse aqui, está à disposição dos senhores deputados também. Quantos mais... Eu agradeço aqui, obrigado. Quantos mais quiserem, a gente tem lá para entregar, e está também no download no nosso... Então, em síntese, a nossa proposta ela é um exercício onde eu falo, a gente faz nós saímos de uma base tributária 50% sobre o consumo, que essa é a nossa realidade. Então, a gente faz um deslocamento dessa carga tributária. A gente tira o peso do consumo e aí faz o quê? Vai ficar sem, vai desonerar? Não. Obviamente, a gente vai fazer aquilo na outra ponta, que é levar essa carga tributária para o lado das rendas, tá? Sejam rendas, são os impostos sobre a renda e sobre o patrimônio. Então, a gente faz isso. E as transações financeiras? A contrapartida é a redução, então, da tributação sobre bens e serviços e folha de pagamento. Na nossa proposta, nós contemplamos há uma redução da alíquota sobre a folha de pagamento, mas não apenas como foi feita em 2011, a partir de 2011. Na proposta de apenas desonerar a folha e sem se preocupar com o resultado, que nós vimos que foi um dos motivos que levaram à queda da arrecadação das contribuições previdenciárias, foi a desoneração feita a partir de 2011. Preservamos o Estado Social de 88, reforçamos o federalismo. Não dá para pensar em reforma tributária sem ter esse acordo, né? Ou seja, nós precisamos aproveitar esse momento e reforçar o federalismo. Não dá para passar a perna um no outro e fazer uma reforma para arrecadar mais. Se todo mundo for querer arrecadar mais, a conta não vai fechar. Então, a proposta ela contempla esse reforço no federalismo. E mais, nós aproximamos a tributação brasileira da média dos países da OCDE. Então, a gente teve como... Esses artigos foram escritos tendo como ponto de vista o que os países da OCDE têm feito e produziram nos seus sistemas tributários. Bom, gente, encurtando a conversa, cumprimentar os colegas do Sind Receita, também, Silvia. É tecnicamente possível fazer esse exercício. Nós temos aqui um exercício feito, esses dados são reais, são simulações feitas com os dados que a Receita Federal torna público, portanto, a gente consegue mexer nessa tabela conforme for a necessidade. Tá? Então, se chegarmos à conclusão de que precisamos alterar a tabela para outras alíquotas, nós temos condição de fazer e de apontar os resultados. Tá? Então, é tecnicamente possível. Se essa casa, se a Câmara dos Deputados tomar a iniciativa de discutir com seriedade um projeto não só de reforma do imposto de renda, que precisa ser feito, a questão das alíquotas é importante, mas uma reforma inteira do sistema de tributos e tendo como foco, dos focos é esse. Então, a gente consegue obter esse resultado. Bom, os números.
essa movimentação que a gente propõe, que faz parte dessa publicação, ela funciona mais ou menos assim. Ó. Nós vamos elevar 253 bilhões de reais a tributação sobre a renda, e vamos reduzir 231 bilhões de reais a receita da tributação sobre bens e serviços. Então vejam a lógica. Eu vou aumentar a contribuição, eu vou aumentar a parte do bolo sobre renda e patrimônio, do bolo tributário, que não dá para fazer, não dá para o presidente da República, não dá para ninguém fazer um programa de governo sem arrecadação de tributos. No nosso exercício, a gente faz isso. Eu vou elevar do lado de lá e vou diminuir do lado de cá. As coisas vão ficar mais baratas. Essa é a lógica da proposta. Tá? As coisas vão ficar mais baratas. E do outro lado, eu vou elevar a tributação sobre patrimônio em 73 bilhões de reais e também vou reduzir, aqui que está a redução da folha de pagamentos. Então já temos números para mostrar aos senhores, são as simulações, estamos à disposição para discutir, A mais B mais C aumenta e faz, esse exercício está prontinho à disposição dos senhores. Em números, nós já temos aqui a valor de 2015. Por que nós pegamos 2015? Porque quando o estudo foi feito era 2016 que estava disponível. Hoje já temos 2017. Então, mas não mudou muita coisa, né? A economia não mudou, aliás, não melhorou tanto assim para mudar esses números, pelo contrário. Então está aqui escrito o que nós vamos pôr, onde nós vamos colocar o peso e aonde nós vamos retirar peso. Então, na nossa proposta sobre a tributação sobre a renda, nós vamos ter um salto expressivo e daqui a pouquinho eu já vou mostrar ao final a tabela para que os senhores tenham uma noção desse exercício e de uma novidade que a gente vai apresentar aqui, já apresentamos em outros lugares, mas em linhas gerais, observem uma coisa, nós não estamos aumentando a carga tributária. A nossa proposta, senhores empresários, senhores que estão aqui nos assistindo, a proposta que a Anfip e a FENAFISCO desenvolveram em 2 anos, tem como premissa não aumentar a carga tributária. Tá? Não aumenta a carga tributária. Pelo contrário, nós entendemos que esse movimento que se inicia, na hora em que eu começo a arrecadar mais, eu posso aí sim começar a pensar em reduzir a carga tributária. Mas eu primeiro preciso hoje, e como auditor fiscal não tenho como fugir desse desafio. Nós temos hoje um problema, claro, nós estamos pelo 5º ano de um orçamento deficitário, não há como isso ser sustentável. Então, a nossa participação, nossa contribuição é nesse sentido. Há, sim, mecanismos para aumentar a arrecadação tributária sem aumentar a carga tributária, apenas fazendo um movimento de deslocamento, retirando do consumo e colocando mais peso, como são nos países desenvolvidos. Não há nenhuma diferença em relação aos países nos quais nós queremos entrar agora. O Brasil está aí no processo de admissão da OCDE. Não tem problema. O modelo da OCDE, a nossa proposta, ela está par e passo com o modelo da OCDE. Qual é a grande novidade? Pronto. Aqui está a tabela que a Anfip propõe. Nós não vamos propor só a atualização da tabela. Tem que ser uma tabela nova. Uma tabela que coloque todas as rendas. Não é da pessoa física. Que diferença tem entre um trabalhador, entre um aposentado e entre um empresário quando ele recebe o seu rendimento como pessoa física? Essa é uma pergunta que eu gostaria de entender. Por que a tributação daqueles que recebem lucros e dividendos, e não só os grandes, mas são pequenos empresários também que recebem lucros e dividendos, é isenta? Tá? Então, isso que já é dado até como uma coisa certa, a volta da tributação de lucros e dividendos, nós somos mais longe. Nós vamos colocar todo mundo na mesma tabela. É possível? Não sei, mas o exercício está feito. Se querem, efetivamente, uma solução, uma saída, um modelo, nós temos. E o que é interessante nessa tabela? Qual foi a promessa do presidente da República? Aliás, os 2 finalistas que foram ao 2º turno. Vamos desonerar quem ganha até 5 salários mínimos. Não foi isso? A Anfip fez o exercício e nós chegamos à conclusão que o melhor número é 4 salários. 4 salários é mais ou menos o salário mínimo do DIEESE. E 4 salários eu não preciso fazer
essa conta fica mais ou menos fechada do ponto de vista da progressividade. Tá? Então, a tabela é essa. Até 4 salários mínimos é 0, isento. Sabe quantos que nós vamos isentar? 39%, quase 40% dos atuais declarantes não pagarão mais imposto de renda a partir de 1º de janeiro de 2020. Vocês imaginem, para a economia, o que significa essa Câmara dos Deputados aprovar uma lei de reforma do imposto de renda, dizendo que, a partir de janeiro, quem ganha até 4 salários mínimos ficará isento do imposto de renda. Significa que essas pessoas, a partir de 1º de janeiro, vão fazer o quê? Elas vão consumir. Querem uma saída para a crise? Nós estamos apontando uma saída real, uma saída possível, uma saída que tem sustento do ponto de vista técnico. Tá? Ela começa assim. E os demais? O que nós vamos fazer com os demais? 48% serão desonerados. Vamos lá, fechando a conta em 30 milhões de contribuintes. 15 milhões vão pagar menos. Ok? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Provavelmente ele vai consumir também. 10% mantém a alíquota. 10% vão manter a sua alíquota. E apenas 2,73% dos declarantes, 750 mil brasileiros, que ganham acima de R$40 mil por mês, vão pagar mais. Vão pagar mais. Aliás, vão começar a pagar imposto de renda à pessoa física que hoje não pagam. 70% dos rendimentos das pessoas que ganham acima de R$40 mil são isentos. Tá? Essa é a realidade nua, fria, dos números apresentados que estão lá, é público, a Receita Federal divulga isso e nós trazemos hoje aqui como uma proposta para resolver. Querem resolver? Vamos resolver a crise. Eu estou vendo que hoje de manhã o presidente se reuniu com os poderes, a Anfip tem essa contribuição a dar. Realmente querem efetivamente resolver a crise fiscal, querem conseguir a partir de 1º de janeiro de 2020, condições reais de reaquecer a economia. Aqui está um caminho que nós colocamos para vocês. Tá? Bom, aqui eu falo mais, aí são alguns exercícios, né? Porque a proposta é estruturante, a proposta é inteira, mas se a gente ficar só naquela do imposto de renda, foi aquilo que eu apresentei para vocês. Tá? Aqui eu tenho mais como é que fica a situação atual e a situação proposta, em se fazendo a proposta inteira. Mas a proposta pode ter um começo. Ela não precisa necessariamente ser colocada de imediato inteira ou ser colocada... nós estamos falando de lei. É lei, não é uma proposta de emenda constitucional que vai começar a tramitar, que vai para uma comissão especial. Isso aqui produz efeitos imediatos do ponto de vista do curto prazo, que é o que a gente trabalha hoje em dia no Brasil. Aqui é a garantia que nós damos, que a proposta inteira ela mantém o equilíbrio federativo. Vejam que praticamente somente a União perde muito pouco, mas os estados e os municípios ficam com um pouquinho mais de ganho nessa proposta inteira. Tá? Mais alguns números, tá? Eu não vou, por conta do tempo. Tá? Aqui a distribuição, porque é a proposta concreta, e eu não quero fugir do tema, eu já fugi demais até do tema, mas eu não poderia deixar de falar sobre a proposta, porque realmente a gente não pode perder a oportunidade. O Brasil, como dizem, tem pressa, e na nossa avaliação, reforma tributária efetivamente, nós deveríamos estar hoje debruçados sobre ela e discutindo não só essa proposta, mas todas as outras propostas que são encaminhadas e que visam termos um sistema tributário mais justo, um sistema tributário que efetivamente seja constitucional. A Constituição fala de um sistema tributário progressivo. O nosso é regressivo. O nosso faz o contrário. E a gente precisaria, para resolver essa anomalia, uma reforma estrutural. Essa é a receita e a proposta que a Anfip traz hoje ao conhecimento dessa importante comissão. Muito bem. Muito obrigado.